fazer mais um exercício com uma pequena componente diferente. Acho que eu já discuti a ideia principal dessa abordagem. Vou fazer um exercício que vale um pouquinho pela dificuldade de parametrização. A parametrização não é tão óbvia. Então, vale a pena a gente parar um pouquinho para discutir. Aqui é gama linha 2. Sim, é a derivada, não é? Obrigado pelas correções. Estamos juntos? A dificuldade nesse exercício não é conceitual, acabei de fazer a discussão conceitual, é só parametrizar a curva. Então, o campo. Curva é a intersecção de duas coisas. O que é a primeira coisa? Z igual a x2 mais y2. É um paraboloide, uma superfície no espaço, um paraboloide de revolução. O que é Z igual a 2x mais 2y menos 1? Plano. O que deve dar a intersecção de um plano com um paraboloide, hein? Pensa num paraboloide, corta com um plano. Talvez, se fosse um plano horizontal, daria uma circunferência, porque é um paraboloide de revolução, talvez uma elipse, Mas vocês estão sacando que pode ser uma curva fechada? Tem uma grande chance de ser uma curva fechada? Porque se for uma curva fechada, e se o campo for conservativo, quanto é que vai dar a integral? 0. Poxa, vale a pena, né? Fazer um teste. Vamos fazer um teste inicial. O que eu faço para saber se ele passa na primeira tentativa, primeira esperança de ver se ele é conservativo? Calcula o HOT. Se você calcular o HOT, você vai ver que dá diferente de 0. Então, não, porque se desse conservativo... O que eu faria se o HOT desse 0? Eu podia já concluir direto que ele era conservativo? Não, mas eu ia ficar bastante esperançoso. Aí eu ia procurar a função potencial. Aí eu ia começar a fazer conta com a potencial. Mas é muito rápido calcular o HOT. Eu calculo o HOT para ver se vale a pena parar para tentar calcular potencial. Como eu calculo o HOT dá diferente de 0, nem perco tempo tentando achar potencial. Não vai ter. Ele não é conservativo. Está claro o papel de ver o HOT inicial? Se eu calculo o HOT e der 0, eu vou procurar potencial, com bastante esperança. E se der diferente de 0, esquece. Tem que fazer a conta mesmo. Depois que eu tiver o teorema de Green, a gente conseguirá, teorema de Green, Stokes, a gente conseguiria olhar para um campo, ver se o HOT é 0, sendo 0, a gente faz mais um segundo teste e conclui que é conservativo. Mas eu preciso ter o teorema de Green, de Stokes, para poder fazer esse segundo teste. Por enquanto, aí eu tenho que tentar achar o potencial e ver se vai dar certo ou não. Mas aqui você calcula o HOT e dá diferente de 0, então nem adianta. Não vou fazer a conta, deixo para vocês pensarem, dá diferente de 0, do vetor nulo, então não é conservativo. O ponto aqui que eu quero discutir com vocês é calcular a curva que é essa intersecção. Está descrito assim: a curva é a intersecção do paraboloide com o plano e a projeção no plano XY está no sentido horário. A curva está no espaço. Paraboloide com plano. Pensa na curva no espaço, projeta no plano XY, dá uma curva no plano XY. No plano XY eu sei dizer o que é sentido horário e anti-horário. É o usual da trigonometria. No plano XY. Aqui eu estou dizendo que no plano XY tem que ser no horário. Como é que tudo isso impacta para eu conseguir chegar na parametrização da curva? Eu preciso ter a curva parametrizada para fazer essas contas, senão eu não consigo avançar. O que eu faço inicialmente, turma? Por onde que eu começo? Primeira tentativa. Tenta resolver esse sistema.
manipula o sistema. Vamos ver o que a gente consegue quando a gente tenta resolver aquele sistema. Isso tem que ficar bem claro, turma. Intersecção é uma palavra geométrica, intersecção de duas superfícies dando uma curva. É uma palavra geométrica, uma sentença de caráter geométrico, que fala na intersecção de duas superfícies, deu uma curva. Como é que isso se manifesta algebricamente? Qual é a leitura algébrica desta frase geométrica? Intersecção de dois objetos dando terceiro. É a resolução do sistema. Você equaciona o primeiro objeto, equaciona o segundo e tenta resolver o sistema. Intersecção acaba nos levando à resolução de um sistema. Então eu vou tentar resolver esse sistema z igual, então eu igualo. x2 mais y2 igual a 2x mais 2y menos 1 igual a 0. Não tem igual a 0. x2 mais y2 igual a 2x mais 2y menos 1. Passa o 2x para o lado de cá, passa o 2y para o lado de lá, completa os quadrados. Lembram desse tipo de técnica? x2 menos 2x mais 1 mais y2 menos 2y mais 1 igual. Joguei o 2x e o 2y para lá. Coloquei o mais 1 e o mais 1, portanto coloquei o mais 2 do lado esquerdo. Então eu coloco o mais 2 do lado direito. Tinha menos 1, fica 1. Eu completei os quadrados para chegar na equação x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 1. Todo mundo acompanhou que eu cheguei nessa equação? No plano xy, isso é a circunferência de centro na origem e raio 1. Desculpe, centro no 1, 1 e raio 1. Centro da circunferência é o ponto 1, 1. E o raio da circunferência é 1. No espaço, eu nem fiz o desenho, mas como que vai ficar o desenho? O que vai ser esta curva no espaço XYZ? Uma curva que está no paraboloide, interceptado com o plano, e que se projeta no plano XY nessa circunferência. Melhor do que desenhar, que é um pouco difícil de desenhar, é imaginar o que aconteceu. Se projeta no plano XY nessa circunferência e no espaço é o plano encontrando o paraboloide, dando origem a esta curva que está aqui. Agora nós já podemos parametrizar. Vou parametrizar a curva. Começar escrevendo assim, x, y, z, depois eu monto a gama de t. Como é que eu parametrizo aquela circunferência no plano xy, turma? E no sentido horário. É a circunferência de centro no 1, 1, raio 1, e para ser percorrida no horário. Então vai ser 1 mais... 1 mais, esse 1 aqui é o do centro. Agora, como é raio 1, é cosseno e seno. Só que eu quero no sentido horário, não no anti-horário, que é o usual da trigonometria. Eu quero percorrida no sentido horário. Então, quem que eu ponho no x? Seno. No y, o cosseno. O t, eu vou colocar de 0 a 2π. E o z, em qual das duas equações que eu olho? Na do paraboloide ou na do plano? Exatamente, tanto faz. Tudo foi feito resolvendo a intersecção das duas, resolvi o sistema em que as duas eram iguais. Qualquer uma das duas que eu substitua vai dar a mesma coisa. Claro, para todo mundo? Justamente porque eu resolvi o sistema, porque eu achei a intersecção. Qualquer uma das duas. Aquela que for mais fácil fazer a conta, acho que é a segunda. Z é igual a, tem um 2 vezes isso dá um 4. Menos 1 dá um 3. 3 mais 2 seno mais 2 cosseno.
Eu multiplico o x e o y por 2, somo e subtraio 1. Quer dizer que gama de t é a curva 1 mais seno t, 1 mais cosseno t, 3 mais 2 seno t, mais 2 cosseno t, com t de 0 a 2π. Eu vou precisar, para fazer a conta, do vetor tangente, gama linha de t, que é cosseno t menos seno t, 2 cosseno t menos 2 seno t. Então, a integral é essa integral que está indicada aqui no enunciado do exercício. Agora, a gente vai ler x, dx, y, x, dy, z, dz na curva. Então, x, 1 mais seno t, integral de 0 a 2π, 1 mais seno t, dx, cosseno t, mais y mais x, 2 mais seno t mais cosseno t, y mais x. Então, é 1 mais seno, 1 mais cosseno. 2 mais seno mais cosseno, vezes dy. Vezes dy, vezes 1 mais cosseno t. Mais z dz. dy é menos seno. Menos seno. Obrigado. Aqui é menos seno que tem que colocar. Eu li no lugar errado. Eu li no y, né? Eu li no y e não no dy. dy, menos seno. E finalmente mais z. Z é o 3 mais 2 seno t mais 2 cosseno t, vezes o dz, que é 2 cosseno t menos 2 seno t. Tudo isso vai ser integrado dt. Parece uma coisa enorme, mas é muito fácil de fazer. Quase tudo vai dar zero, sem que eu tenha que fazer conta nenhuma. Olha só, eu tenho integral de cosseno, mais a integral de seno cosseno, depois eu tenho menos 2 seno, depois eu tenho menos seno quadrado, depois eu tenho menos seno cosseno, depois eu tenho aqui 3 termos com 2, vão dar o total de 6 termos. Olha quem são os 6 termos. 2 cosseno vezes 3, mais 6 cosseno. 2 cosseno vezes 2 seno, 4 seno cosseno. E mais 4 cosseno quadrado. Depois, menos 2 seno vezes 3, menos 3 seno, menos 6 seno. Menos 4 seno quadrado, menos 2 seno com 2 seno, dá menos 4 seno quadrado. E um último termo que é menos 4 seno cosseno. Tudo isso integrado dt. Vocês estão vendo que um monte de coisa dá zero? Quanto é que dá integral de seno e integral de cosseno de 0 a 2π? Zero. Integral de seno e de cosseno, um ciclo completo da função seno e cosseno. Tem uma parte da função positiva, uma parte negativa, são simétricas, a integral da parte positiva cancela com a integral da parte negativa e dá tudo zero. Ou, se você quiser, você faz a conta. Mas isso aqui dá zero, a integral dá zero. Não é que a função é zero, a integral dá zero, a integral dá zero, a integral dá zero. Seno vezes cosseno. A menos de constante, não é seno de 2x? Seno vezes cosseno a menos de uma constante, se acerta, por um 2, divide por um 2, é seno do arco dobro.
Quanto é que dá a integral de seno de 2t de 0 a 2π? 0. São 2 períodos. Executa a mesma coisa, dá 0. Então essa integral dá 0, essa integral dá 0, essa integral dá 0 e essa integral dá 0. Quais as únicas integrais que não deram 0, obviamente? Integral de 0 a 2π, menos seno quadrado, e sobrou 4 cosseno quadrado menos 4 seno quadrado, que é quanto? Põe o 4 em evidência. Cosseno quadrado menos seno quadrado. Cosseno de 2θ. Quanto que dá a integral de cosseno de 2t de 0 a 2π? 0. Então sobrou só a integral de seno quadrado. Quanto que é a integral de seno quadrado? Vocês lembram de cabeça? Π. Lembra como é que faz a integral de seno quadrado? Lembra, né? Cosseno de 2t menos 1 sobre 2. Usa as fórmulas de quadrados. Ou não, se quiser eu faço a integral, mas é bem simples. Coerente com o fato que o campo não é conservativo, a curva é fechada, mas a integral não deu 0. Se o campo não é conservativo, por que queria dar 0? Alguma pergunta? Isso é bem sutil, bem bonito. Vocês precisam dominar essa técnica de parametrizar curvas a partir de intersecções e de descrições no sentido de percurso. Isso é uma coisa a ser treinada.